Questão 3 da sessão Enem. Ainda estamos trabalhando estatística, tá, gente? Ele fala assim: passar trote nos telefones de emergência da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pode resultar em multa para o dono do telefone de onde partiu a ligação. Para exemplificar a seriedade dessa questão, em uma cidade brasileira, um jornal local publicou a tabela a seguir, mostrando o número de trotes telefônicos recebidos pelos bombeiros da cidade ao longo de um semestre. Ele pergunta assim: qual o valor mediano da quantidade de trotes recebidos nesse semestre? Né? Então, ele perguntou o valor mediano da quantidade de trotes recebidos nesse semestre. Qual seria o valor mediano, gente? A gente tem que pensar ali que o valor mediano, já que a gente tem 6 meses ali, estaria entre o mês de março e o mês de abril, certo? Estaria entre o mês de março e o mês de abril. Logo, se estaria entre o mês de março e o mês de abril, por que estaria entre o mês de março e o mês de abril? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Desses 6 meses, então a metade está aqui, ó. Então, eu pegaria esses dois, somaria, daria 46 e divido por 2. Dividido por 2 tem aqui 23, beleza? Deu para pegar aí a questão? O valor mediano é o meio da distribuição, na verdade, desculpa, eu teria que colocar a distribuição ordenada, certo? Sempre. Estou aqui meio lesado hoje. Olha só, se fosse colocar a distribuição ordenada, colocaria aqui 14, 16, 16, né? Depois viria o 18, depois o 20, depois o 30, certo? Então, o centro da distribuição estaria aqui, entre 16 e 18, né? Entre 16 e 18 tem aqui 17, tá bom? Então, o centro da distribuição ordenada aqui seria o 17. Beleza? Então, sempre, gente, eu acabei para fazer a mediana, ter que ordenar a distribuição e depois fazer o cálculo. Se for par, faço a média dos dois centrais. Se for ímpar, pego o central só. Beleza, eu acho que nosso conteúdo de estatística se findou, tá? Não tem mais... Aí fica só o exercício para a gente treinar e depois fazer o simulado com essa matéria, né? Mas estatística em si a gente terminou. A gente vai entrar no conteúdo hoje, que é o conteúdo lá da frente B, tá? Onde eu vou começar a dar a introdução para vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre probabilidades, né? O mundo, se a gente pegar o mundo da jogatina, o mundo do mercado financeiro, ele é baseado em probabilidades, gente. Nada é certo, né? Então, normalmente os movimentos acontecem e esses movimentos, muitas pessoas utilizam de probabilidade para se ter um resultado, de acordo com dados históricos, né? Deixa eu pegar aqui nosso capítulo de probabilidades. Vamos pensar no seguinte. Eu tenho aí determinada distribuição, né? Um histórico de dados, né? E se eu perguntasse para vocês, qual a probabilidade de eu lançar um dado e cair a face 6, né? O que vocês responderiam para mim? Qual seria a probabilidade de eu lançar um dado
comum, dado aí de 6 faces, um cubo, e cair a face 6. Beleza, a probabilidade seria 1 em 6. Agora, qual seria a probabilidade de eu lançar o dado 2 vezes e as 2 vezes cair a face 6? Né? Já começa a instigar mais a mente a fazer algum cálculo. Para cair uma vez é 1 em 6, e para cair 2 vezes, né? Então, seria 1 em 36, tá? Por que seria 1 em 36 e não 2 em 12 ou 1 em 12? Né? Porque para cair 2 vezes, eu tenho que pensar assim, o primeiro tem que cair 1 em 6 e o segundo também, né? Então a probabilidade desses dois casos tem que se casar, ou seja, 1 em 6 aqui vezes 1 em 6 aqui. Quando eu faço 1 em 6 aqui vezes 1 em 6 aqui, eu tenho aqui que a probabilidade de cair 2 vezes o número 6 vai ser 1 em 36 possibilidades, né? Porque eu tenho um denominador do primeiro dado com o denominador do segundo dado multiplicando o número de possibilidades. Vou mostrar uma tabelinha para vocês logo e a gente vai entender o porquê seria 1 em 36, né? Até mostrei para vocês, acho que na sala de aula, o exemplo aí quando a gente estava estudando combinações. Estamos perguntando aqui, ó, quais as chances de eu acertar todas as questões do Enem e acertar todas? Então, gente, se eu te mostrar você jogando na loteria, tá? Porque é mais fácil ganhar na loteria do que se acertar todas as questões do Enem chutando. O cálculo, não, existe probabilidade, né? Existe probabilidade. Olha só, foi que perguntaram aqui, né? Quais as chances? Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha. Vamos pensar o seguinte, na prova do Enem, você quer acertar todas de matemática ou todas da prova inteira? Vamos colocar aqui, só se fosse de matemática, uma questão, ela tem 5 alternativas, certo? Uma questão, ela tem 5 alternativas. Então, se você vai realmente chutar, e a gente sabendo que cada questão só tem uma alternativa correta, o que a gente pode falar aqui, ó? Então, a chance de você acertar uma questão é de 1 em 5, certo? A chance de você acertar uma questão é de 1 em 5. E a chance de você acertar, de errar, vamos colocar, essa é a chance de acertar. Então, chance, vou colocar probabilidade de acertar é de 1 em 5. Qual seria a probabilidade de errar? Se a de acertar é 1 em 5, a de errar é o complementar, né? Seria 4 em 5. Beleza. Se eu lembrar aqui que eu tenho, na prova de matemática no Enem, eu tenho 45 questões, então eu teria o seguinte, eu teria 1 em 5 multiplicando com todas as probabilidades de eu acertar cada questão, porque eu quero acertar exatamente todas, né? Então seria 1 em 5 elevado a 45. Né? Vamos fazer essa conta só para a gente ver como é que ficaria bonito nossa probabilidade. Né? 1 em 5 elevado a 45. Vou colocar o número aqui um pouquinho arredondado só para não dar muito dor de cabeça. Isso daria aí, ó, 3,5 vezes 10 elevado a menos 32
Vou multiplicar por 100, né? Multiplicar por 100 menos 30%. Então seria essa a probabilidade aí de você ganhar. Perguntaram, ó, por que é elevado e não multiplicado? Porque, ó, vamos pensar assim. Qual a probabilidade de você acertar uma questão, né? Uma questão do Enem. Então seria 1 em 5. Qual a probabilidade de você acertar outra questão no Enem, né? Não seria duas probabilidades de 1 em 5. Porque a probabilidade não aumenta para você acertar duas. A probabilidade, ela continua sendo 1 em 5. Então, estou multiplicando 1 em 5 vezes 1 em 5 vezes 1 em 5 vezes 1 em 5. Certo? Quando eu faço essas diversas multiplicações aí, né? Essas diversas multiplicações, eu vou chegar a uma determinada quantidade de vezes. Nesse caso, essa determinada quantidade de vezes seria o quê? 1 em 5 elevado a 45, né? Ou seja, a todas as multiplicações eu transformei em potência. Então, 1 em 5 elevado a 45. Beleza? Então, essa seria a probabilidade de você ganhar aí de você acertar a prova do Enem. Vamos calcular. Então, já que a probabilidade de você acertar a prova do Enem é 3,5 vezes 10 elevado a menos 30%, ou menos 30, isso em porcentagem, qual seria a probabilidade de eu ganhar loteria na Mega Sena, ficar rico, né, sem precisar ir trabalhar? Eu já tinha mostrado para vocês o número de combinações possíveis para os jogos da Mega Sena, né? Que seria uma combinação, né? Então, na Mega Sena, vamos o quê? Acertar no Enem, e aqui eu tenho a Mega Sena. Como seria esse cálculo aí? A Mega Sena eu sei que são 60 números e só são 6 números corretos. Então, na Mega Sena eu poderia fazer uma combinação, não importa a ordem desses números, né? Eu poderia fazer uma combinação aí de 66. Quando eu faço essa combinação, eu tenho aí esse número aqui possíveis de jogos. 50.063.860. Esse é o número de jogos que eu tenho aí na Mega Sena. Então, são jogos possíveis. Se o jogo correto é apenas um, então eu teria 1 dividido por 50.063.860, né? Então, 1 dividido por isso, eu teria a probabilidade de 1,99, vamos arredondar para 2, né? Aproximadamente 2, vezes 10 elevado a menos 8. Ou seja, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que acertar todas as questões do Enem chutando. Beleza? Só para... Então, quer fazer alguma coisa na sorte? Vai jogar na Mega Sena. É mais fácil. Pediram aí para resolver a questão, gente. Questão 10 da tarefa que era para ontem, tá? Sessão Enem. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se está fácil aqui para colocar. Rapidinho, deixa eu dar uma olhada. Beleza, tá fácil aqui.
Olha só, vamos lá, questão 10. Ele fala assim, ó, o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas de esporte de combate, né? Para participar de um torneio, 4 atletas de categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens. Antes do início do torneio, e pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos, né? As informações com base na pesagem dos atletas estão no quadro. Então, ó, você tem aí o peso 1, segunda pesagem, terceira pesagem, né? E vocês viram que eu teria que ter uma média de até 76 quilos e todos completaram a pesagem na terceira pesagem, né? E falou que deveria ser o quê? Entre o aluno, entre o atleta mais regular, né? E o menos regular. O mais regular, gente, é o atleta com menor desvio padrão, tá? Então, olha, o mais regular significa que é o que manteve o peso mais próximo da média, né? Então, ó, a média aqui, e esse foi o peso que o cara que esse na verdade foi esse aqui, né? Que manteve o peso mais próximo da média, né? O desvio padrão menor. Esse foi o mais regular. E o menos regular? O menos regular é esse cara aqui, ó, atleta 2. Então, se na questão da pedindo aí, falando que a luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular, que seria o atleta 3, né? Então já elimino essa alternativa e essa alternativa. Fico com A, C e E. E o menos regular, né? Quanto aos pesos. E o menos regular seria o atleta 2. Então, atleta 3 e atleta 2. Eu tenho a alternativa letra C. Deu para entender aí a questão? Então, olha só como é que é importante a análise do desvio padrão. O desvio padrão ele indica uma regularidade, né? Por que que não é o atleta 1? Porque, ó, 4,08 é menor que 4,9, né? Então, esse é o mais regular, beleza? E o menos regular é qual? O menos regular é esse aqui, beleza? Então, tá. Deixa eu... Então, olha só. Vamos dar a introdução aí para nossa matéria. Eu tenho aí qual o número de apostas na roleta, né? Todas essas perguntas aqui normalmente é respondida pela probabilidade, né? Qual a minha chance de fazer um full hand no jogo de poker? Eu não sei quem joga poker aí. Tem alguém que joga poker aqui, gente? Tem alguém que joga poker aí? Eu não sei nem jogar poker. Que confiança posso ter no teste de paternidade de DNA que mandei fazer? Né? Olha só, isso aqui, Deus me livra, né? Que ações devo comprar se não quero me arriscar muito? Aqui, ó, isso aqui acontece, gente, todo dia, milhares de vezes por dia, tá? Quando deverei lançar o ataque das minhas tropas em cima do inimigo? Quando você está jogando aí jogo de RPG, desse jogo de celular aí. E qual gladiador apostar nos jogos de amanhã? Então, isso acontece em jogos de cavalo, nos jogos de apostas de cavalo, acontece em apostas de jogos dos meninos aí que gostam, que apostavam no Sport Betting, não sei. Mas, enfim, apostas esportivas, todo tipo de aposta, normalmente ela é baseada em uma probabilidade, né? Que a gente chama que são os jogos de azar, né? E esses tipos de apostas, eles, eles fazem com que você fique atento ao número de ocorrências de algumas coisas, né? Por exemplo,
Se eu pegar aqui, ó, jogar uma moeda para cima e para baixo, né? As pessoas gostam de fazer esse tipo de exercício assim. Ah, vamos apostar para quem vai lavar a louça. Então vamos apostar para quem vai fazer determinada coisa. Aí você pega uma moeda e fala, se cair cara eu vou, se cair coroa você vai. Por quê? Normalmente esse tipo de aposta, quando tem só duas respostas possíveis, né? Você fica mais fácil de fazer uma brincadeira com seu amigo, né? E fica mais fácil, né? Porque você fala assim, ó, ah, só tem duas possibilidades. 50% de chance eu vou ou 50% de chance ele vai, né? Então, a probabilidade aí fica fácil de se ter. Aí você fala, ah, se for uma melhor de três, né? Se eu já tiver ganhado uma, o que que acontece? A gente tem várias situações de apostas. Então, vamos começar com um problema aqui dentro de um jogo, né? E o problema é o seguinte. Cadê o problema, gente? Tá o problema aqui. Vale. Olha só. Problema dos pontos. Esse é o primeiro problema que eu quero falar com vocês. Na sala de aula, gente, essa aula fica incrível porque eu faço um exemplo com vocês na sala de aula e a gente vê que dá certo. O problema dos pontos. O primeiro é um jogo de cara ou coroa, do qual participam dois jogadores, cada um aposta R$ 10. Vence o jogo o jogador que primeiro conseguir 6 vitórias. No momento em que um jogador estava com 5 vitórias e o outro com 3, o jogo precisou ser interrompido. Suponha que pelo menos 3 modos de repartir o dinheiro, os R$ 20 da aposta, entre os dois jogadores e analise qual dos modos proposto é mais justo. Então, o que ele está falando nesse primeiro problema, gente? Ele está falando assim, ó. Eu tenho aí um jogo contra dois jogadores e o jogo acaba quando o primeiro jogador conseguir 6 vitórias. Só que um jogador ele já conseguiu 5 vitórias e o outro jogador está com 3. Né? Qual é a maneira justa de repartir isso? Em relação ao número de vitórias, em relação à probabilidade de ganhar? Ou para o jogo na metade, cada um pega seu dinheiro e acaba? Como é que vocês repartiriam esse dinheiro aí? Eu devolvia 10 para cada. Devolver 10 para cada, o jogo não acabou, mas e se você fosse o cara que estava com 5 vitórias? Não, teria quantos soldados? Ó, o primeiro que fazer 6 vitórias, o primeiro que fazer 6 acaba o jogo. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como seria mais ou menos. Isso não. Seria mais ou menos assim, ó. São 6 vitórias. O jogo acaba quando o primeiro jogador conseguir 6 vitórias. Aí você pensa, já que são 6 vitórias, o jogador 1 apostou R$ 10 e já está com 5 vitórias. Então, mais uma vitória, ele ganha os R$ 20. O jogador 2 está com 3 vitórias. Então, vamos pensar assim. Quem realmente está com maior probabilidade de ganhar? Jogador 1 ou jogador 2? Jogador 1, né? Isso é claro. O jogador 1 tá com. Se vocês acham justo o jogo acabar e cada um receber seus R$ 10, vamos supor, a gente pode aqui. Primeira opção. Na minha primeira opção,
seria o jogador colocar só J1 com R$10 e o jogador 2 com R$10. Ou seja, cada um pega seu dinheiro de volta. Segunda opção. Qual seria a segunda opção aí que vocês me dariam? R$16 para o jogador 1 e o restante para o jogador 2? Ó, 16 para o jogador 1 e o restante para o jogador 2. Baseado em que você me daria esse número? Uma regra de 3? Não sei. Olha, regra de 3 baseada no número de vitórias? É. Então, poderia ser, né? Então, ó, cada um vai receber proporcional ao número de vitórias. Então, foram jogados quantas vezes? Foram jogadas 8 vezes. Teve um total de 8 vitórias, né? Se teve um total de 8 vitórias, o jogador 1 vai receber proporcional a 5 vitórias e o jogador 2 vai receber proporcional a 3 vitórias. Então, vamos pegar os R$20, dividir por 8, que seriam 8 jogos, né? Olha aqui, ó. Vamos pegar os R$20. A gente travou minha webcam. Não. Vamos pegar os R$20, dividir por 8 jogos, seria R$2,50 por jogo. Tá, R$2,50 por jogo vezes 5, então eu teria aí R$12,50 para o jogador 1. E R$2,50 vezes 3 seria R$7,50 para o jogador 2. Justo? Ah, sei lá, minha linha de pensamento ainda é a primeira opção, porque o combinado era quem ganhasse 6, não era por jogo, sabe? Aí, sei lá. Concordo com você, eu concordo. Ó. Aqui parou, né? Só que aqui não estaria injusto, né? Porque o cara estava mais próximo de ganhar. Eu sei, mas o combinado era 6, né, pô? É igual, tipo, eu acho que o certo seria 10-10, porque, tipo, O jogo não sei lá, a acabou. moeda eu acho meio sorte também, porque aí o cara mesmo, o que tava com 3 podia ganhar 3 seguidas. Moeda não tem muito o que você fazer de estratégia, por isso que, sei lá. Vamos supor que fosse um jogo de baralho. R$10 apostando, 6 vitórias. Quem ganhar 6 acaba. E aí? É, aí seria injusto, porque você consegue, tipo, manipular o jogo e tal, mas moeda não tem o que você fazer, é sorte praticamente. Sim, sim. Então, sua opção dependeria do jogo também. É, sim. Beleza, eu concordo. Porque vai depender de estratégia, a pessoa pode ganhar, ou muitas seguidas, né? Isso é muito relativo, gente. Tem aqui gente falando no chat aqui, ó, 80 e 20%, né? O que tá com mais dificilmente ia perder. Então, Estevão está baseando aí na probabilidade, certo? Então, ó, aqui seria proporcional. Então, aqui, ó, reparte igualmente, né? Vamos colocar reparte igual. Aqui seria uma divisão proporcional. E aqui seria em relação à probabilidade. Por quê? Mas também essa primeira opção aí só seria, tipo assim, bacana se o jogo continuasse depois. Tipo assim, os caras vão marcar e falar do jeito assim, ah, tá, então amanhã a gente continua de onde é que parou, entendeu? Entendi. Eu concordo, né? Porque se parar aqui no meio a meio, aí, cadê? E as vitórias que eu tive, né? Agora, se o jogo for continuar de onde parou, aí volta, né, para continuar o jogo, né? Mas repare que a gente tem um dilema, né? Vocês teriam esse dilema na vida real? E aí, o que a gente vai fazer? Vai parar, a gente continua depois? Ou vamos dividir proporcional isso aí, que eu não quero sair perdendo? Ou vamos dividir em relação à probabilidade? Provavelmente,
Essa aqui seria uma opção que na vida real vocês não iriam escolher. Essa aqui, ó. Seria uma opção que na vida real vocês não iriam escolher ela. Por quê? Porque tem que fazer conta, né? E como é que seria essa conta? A gente vai ver logo à frente que seria a relação, né? Seriam do jeito que Estevão falou aqui para mim, ó. Ele falou, seria quem tem a maior probabilidade de ganhar deveria ganhar mais. Porque dificilmente esse cara que está com probabilidade de ganhar, ele vai perder, né? Pode acontecer de reverter e o outro jogador ganhar? Sim, pode. Mas dificilmente esse primeiro jogador aqui, ó, ele vai perder, né? E é isso. Esse é um dos problemas que a gente vai tratar nesse capítulo. O segundo problema, eu só quero instigar vocês aí, e o exercício que a gente vai ter para amanhã, na verdade, é tentar calcular aí um valor justo, que seria esse valor aqui, que eu iria pagar aqui para cada um deles. O segundo problema é o problema dos bodes, tá? O problema dos bodes, gente, é o seguinte. Funciona assim, ó. Vamos pensar que você está lá no programa do Silvio Santos, tá? Deixa eu colocar minha carinha aqui para vocês. Vamos pensar que você está no programa do Silvio Santos. Aí no programa do Silvio Santos, normalmente tinha aqueles programas que tinha aquelas portas que giravam, que tinha um carro atrás, né? Que tinha essas coisas. Então, o que o problema dos bodes consiste? Ele fala assim, ó. Um dos quadros, né, um programa de auditório, um dos quadros consiste em um sorteado escolher uma das 3 portas que lhe são apresentadas. Atrás de uma das portas existe um carro de luxo novo e atrás de cada uma das outras 2 portas existe um bode. Ou seja, eu tenho aí um carro de luxo e 2 bodes. Após o participante escolher uma das portas, o apresentador, que sabe onde está o carro, abre uma das portas que contém um bode e pergunta ao sofrido participante se ele deseja continuar com a porta escolhida inicialmente ou quer mudar de escolha. Então vamos lá, deixa eu desenhar o problema para vocês. E a pergunta é vantajoso mudar da escolha inicial ou não? Olha só. Explicar para vocês o que seria esse problema aqui dos bots. Vamos pensar que eu estou num programa de auditório, tá? Eu tenho aqui 3 portas. Porta 1, porta 2 e porta 3. A gente, essa aula na presencial, ela é tão legal que eu faço pergunta para todo mundo da sala, todo mundo escolhe uma porta e a gente vai anotando os resultados no quadro, depois ver qual que é mais vantajoso. Daria para fazer aqui, só que eu precisaria da participação de todo mundo, sabe? O pessoal abrindo, comentando comigo, falando no microfone ou então falando no chat, aí daria certo. Então, três portas. Né? Aí, vamos supor, dessas 3 portas, atrás de 2 delas tem um bode e atrás de uma delas tem uma cabra. Ou um carro, tá? Aí você vai escolher uma porta. Estevão mandou aqui no chat para mim que ele escolheu a porta 2, tá? Escolheu a porta 2. Então, vamos supor que ele escolheu essa porta aqui. Como ele escolheu essa porta, eu tenho aqui, eu vou abrir uma porta que está com o bode, certo? Então, vou abrir essa porta 1 aqui. Então, ó, deixa eu fazer... Aqui está o bode. Estevão escolheu essa, inicialmente. Essa foi a escolha. Ué, mas eles têm que abrir todas antes de abrir a dele? Não, na verdade, eu vou abrir só uma. Eu abro uma que tem o bode.
E depois eu pergunto para Estevão. Estevão, você quer mudar de porta? Na opinião de vocês, seria vantajoso trocar de porta ou não? Eu acho que não, é 50-50. Não. Então vamos pensar, ó. Inicialmente, quando eu tenho 3 portas fechadas, quando eu escolho a primeira, as 3 são fechadas. Qual é a minha probabilidade de acertar o carro? 33,3. 33,3. Beleza. Aí, depois, o apresentador abre uma porta que tem um bode. Certo? É vantajoso trocar de porta? Acho que não, sei lá. Eu acho que ele tá tentando Mesma induzir a coisa. trocar. Olha só. Marcela falou, né, que quando eu abro a porta, ela falou que a chance fica 50-50. Certo? E isso é verdade. Né? Tecnicamente, é verdade. Por quê? Vocês vão ver que na prática essa probabilidade ela se torna maior. Tá? Olha só. Eu tenho inicialmente 33,3% Ah, entendi. Primeiro você tem 33, depois você vai ter 50, né? de Chance de chance. acertar. É mais ou menos isso. Só que a chance ainda ela passa a ser maior que 50%. Você sabe por quê que a chance passa a ser maior? Então, depois, na nossa cabeça, a chance passa a ser 50% na nossa cabeça. Só que o que acontece? Acontece que quando o cara abre a porta que tem o bode, eu já sei que aquela não tem o bode, certo? Então, o meu universo passa a ser, ou seja, antes era 33,3% de chance, então significa que o meu total agora, ele não é mais 33,3% de chance, ele é 66,6%. Esse é o meu total. E agora, se eu trocar de porta, eu tenho a probabilidade de acertar 50% desse total aqui, ó. Antes eu tinha 33%, né, de acertar das 3 portas. Depois minha chance aumenta para 50%, porque eu já sei que nessa aqui não está o bode, certo? Então minha chance, de certa forma, ela aumenta na hora que eu escolho trocar de porta. Porque se eu não escolho trocar de porta, a minha chance permanece a mesma. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso. Mas a gente pode fazer um exemplo prático aqui. Não sei se vai dar para fazer nessa aula. Não, não vai dar para fazer nessa aula, porque nossa aula acabou agora. Né? 9h05. Mas a gente vai fazer assim, ó. Na aula de amanhã, vou até parar de compartilhar com vocês. Na aula de amanhã, eu vou precisar da participação de vocês, que a gente vai fazer assim. Eu vou perguntar para uma pessoa, a pessoa vai escolher a porta no privado. Na verdade, uma pessoa vai falar onde está o carro no privado, certo? Para mim. Aí, eu vou perguntar para uma outra pessoa qual porta que ela escolhe. Aí eu vou abrir uma porta que tem um bode e depois a pessoa que me mandou vai falar aí no chat aí qual porta que foi a porta escolhida, tá? Então vai ser uma aula bem dinâmica, a gente vai precisar ir rápido para, se der tempo de todo mundo participar, vai ser melhor. Então eu vou tentar fazer pela lista de chamada aqui, aí eu vou escolhendo aí cada um e a gente vai interagindo e tentando resolver esse problema, para ver se vai dar certo. Tá bom? Então é essa aula que eu quero que a gente faça amanhã. Então, ó, um beijão Quem pra achar o vocês. carro ganha um ponto, viu, Juan? Quem achar o carro ganha um ponto? Vixe, vai ter ponto distribuído adoidado, então. Tchau, tchau, gente, ó. Beijão e até amanhã.